Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia. Hoje nem vou jogar nada não, porque o dia está muito corrido, muitas coisas para fazer. Vamos continuar aqui com outra aulinha nossa, das nossas videoaulas de matemática, com o seu professor Moca, Moquinha, Moisés, etc. E falar agora dos determinantes de ordem 4 ou mais, né? Nas últimas semanas aí a gente viu como é que calcula um determinante de ordem 1, ordem 2, ordem 3, né? Depois nós vimos algumas propriedades que nos ajudam a calcular alguns determinantes, né? Você evita ter que fazer tanta conta, tem alguns determinantes que dá para você saber a resposta se você souber algumas coisinhas. E agora a gente vai ver determinantes de tamanho 4 para cima, tá? A regra para calcular determinante de tamanho 4 para cima também calcula de tamanho 4 para baixo, né? Ou seja, calcula para todos. Só que para tamanho 1, 2, 3 é muito mais conveniente você fazer dos jeitos já ensinados nas aulas anteriores. Vamos guardar o método que a gente vai ver hoje para exemplo de 4 para cima, tá? Então, vamos lá, o de sempre, né? Ligar aqui, foto, câmera, tum, tum, pá. Vamos começar com o teorema de Laplace, tá? Como que é o teorema de Laplace para calcular determinantes? Então vai ser assim, ó. O determinante de uma matriz quadrada é igual à soma do produto dos elementos de uma fila por seus respectivos cofatores. Misericórdia. Eu nem gosto de ler essas coisas, mas né, tá aí para você ler quando você quiser. Você pausa e vê. Como assim? Então assim, ó, exemplo, com o teorema, pelo teorema de Laplace, determinante dessa matriz aqui. Então se tem essa matriz aqui, mas é 3 por 3. Pois é, 3 por 3 você pode fazer pela regra de Sarri mesmo, tá? Mas eu vou usar aqui para fazer o teorema de Laplace nela, porque o exemplo que eu vou pegar aqui vai ter muita conta, tá? Mas o dia que for uma de tamanho 4, eu vou te ensinar também como que a gente pode evitar esse excesso de conta. Mas primeiro, só para a gente conhecer o teorema, vamos num tamanho um pouquinho menor mesmo. Então, ó, esse aqui, você vai escolher uma fileira, tá? Pode ser uma linha ou uma coluna, uma fila. Então, ó, eu vou escolher, por exemplo, a linha 1. Se eu escolher a linha 1, eu vou ter aqui o 2, o 1 e o menos 2, certo? 2, 1 e o menos 2. Você pode escolher qual você quiser, tá? Então, de novo, vou destacar aqui a linha que eu escolhi, certo? O que vai ser o determinante da matriz? Vai ser esse elemento 2 vezes o cofator dele, que eu vou chamar de A, mais o 1 vezes o cofator dele, que eu também vou chamar de A, menos 2 vezes o cofator dele. Então, o determinante é só você multiplicar cada elemento pelo seu cofator e somar tudo, tá? Claro que você não pode escrever os cofatores assim, vou diferenciar, tá? Então, ó, é o elemento aqui da linha 1, coluna 1, vezes o cofator A11, porque esse cara está na linha 1, coluna 1, mais 1, né, vezes o cofator da linha 1, coluna 2, porque ele está na linha 1, coluna 2, menos 2, vezes o cofator 1, 3, porque ele está na linha 1, coluna 3. Tá? Se você tivesse escolhido essa coluna aqui, por exemplo, o determinante seria menos 2 vezes o cofator da linha 1, coluna 3, mais 1 vezes o cofator 2, 3, que é a linha 2, coluna 3, menos 1 vezes o cofator 3, 3, que é a linha 3, coluna 3. Beleza? A questão é, o que é um cofator IJ? Porque beleza, parece muito simples, mas como que eu vou calcular esse cofator? O que é um cofator? Pergunta muito reflexiva, né? Nossa senhora, velho, tem que parar de fazer essas palhaçadas. Mentira, não vou não. O que é um cofator? Então vamos ver o que é o cofator. O cofator do elemento A e J, você vai calcular ele da seguinte forma. Ó que bonitinho. É menos 1 elevado a I mais J vezes o D e J. Menos 1 elevado a I mais J, gente, é uma coisa que a gente chama de alternador de sinal. Porque olha só, dependendo do valor do I e do J, né, por exemplo, o A 3, 7. Então o I é 3 e o J é 7. Então 3 mais 7, 10. Isso aqui vai dar sempre menos 1 elevado a um número par ou menos 1 elevado a um número ímpar. Se der menos 1 elevado a um número par, vai dar 1. Ou seja, 1 vezes isso, o resultado é isso. Se der menos 1 elevado a um número ímpar, vai dar menos 1. Ou seja, menos 1 vezes isso vai dar menos isso. Ou seja,
esse cofator, ele é o DIJ ou menos DIJ, porque esse pedaço todo aqui, ele sempre vale 1 ou menos 1. Então, o cofator vai ser AIJ vezes isso é igual a isso aqui, vezes DIJ, onde DIJ a gente chama de menor complementar, ou determinante menor, tá? Determinante menor é um termo que eu vi quase nunca, tá? Mas ele existe, né? Então, estou te falando aí. Então, peraí, o determinante... Eita, puberdade, minha voz não usa agudo. Mas vamos lá. Então, peraí, o determinante, eu escolho uma fila e é o número vezes cofator. Tá. E o cofator, como é que calcula? Ah, é essa potência vezes o menor complementar. E aí, nossa próxima grande pergunta é: o que é menor complementar da IJ? Outra pergunta muito reflexiva, né? O que é o menor complementar DIJ? Menor complementar DIJ, você vai fazer assim: ah, não, Moca, já vi tudo. Você vai me falar que o menor complementar é um não sei o que vezes um outro troço doido, que eu vou ter que explicar o que é o outro troço doido com outra Nazaré. Não, não, esse é o último, tá? Então vamos lá. DIJ é o determinante da matriz que você obtém através da matriz A, depois que você excluir da matriz os elementos da linha I e coluna J. Odeio texto, cara. Odeio texto. Vamos fazer. Vamos fazer. Então, ó, exemplo. Mesmo exemplo lá, né? Quem seria o D23? Quem seria o menor complementar 23? Você vai eliminar a linha 2 e a coluna 3. Assim, ó. Vip, vup. Sentiu, né? De novo. Vip, vup. Credo. 2, 3. Elimina essa linha, elimina essa coluna. Dá uma juntada nos elementos que sobrarem. Ó, sobrou o 2, o 1, 1 e o 0. Você vai copiar eles aqui. Então, o D23 é o determinante que sobra quando eu jogar fora essa linha, essa coluna. Então, é esse determinante que sobrou aqui, ó, 2, 1, 1, 0. E esse aqui é tamanho 2 você faz de boa, né? É esse produto que vai dar 0 menos esse produto que vai dar 1. Então, 0 menos 1, menos 1. Beleza? Então, vamos voltar lá. De novo, vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Vou escolher essa fileira. Então, vai dar esse 2 vezes o cofator dele, mais esse 1 vezes o cofator dele, esse menos 2 vezes o cofator dele. Então, essa é a expressão do determinante. Agora, eu tenho que calcular separado cada um desses cofatores. Então, vamos lá. Que é o cofator A11? É o menos 1 elevado a 1 mais 1. De novo, hein? Esse menos 1 é da fórmula. Esse 1 mais 1 aqui, que vem desses índices aqui. Vezes o determinante que sobra quando você jogar fora a linha 1 e a coluna 1. Vai sobrar esses 4 numerozinhos aqui, certo? Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, 1 multiplicando o determinante é o próprio determinante. E esse determinante aí, você já viu nas aulas passadas, né? Multiplica aqui esse produto menos esse produto, vai dar menos 1. Cofator 1, 2. Menos 1 elevado a 1 mais 2, do índice. E o menor complementar dele, que é o determinante que sobra quando você jogar fora a linha 1 e a coluna 2. Vai sobrar esses dois números e esses dois números. 3, 1, 1 menos 1. 3, 1, 3, 1, 1 menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 1 elevado a 3, que dá menos 1, vezes isso, então é menos isso. Isso aqui ó, vai dar menos 3, menos 1. Vai dar menos 4, com menos de trás, 4. E o cofator A1, 3. Menos 1 elevado a 1 mais 3, então vai dar menos 1 elevado a 4, vai dar 1, 1 vezes isso. É isso, né? Joga fora a linha 1, coluna 3, sobra só esse bloquinho aqui, 3, 1, 1, 0, 3, 1, 1, 0. E aí vai dar 0 menos 1, menos 1. Então, pronto, tem os 3 cofatores, só substituir eles aqui. Então, vai dar 2 vezes o menos 1, esse cofator deu 4 e esse cofator deu menos 1. Faz a continha, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar 4, aqui vai dar mais 2. Menos 2 dá tchau com mais 2, sobra 4. 4 é a nossa resposta final, que é o que aconteceria se você tivesse, né, multiplicado aqui daquela regra de Sarri, etc. Beleza? Bom, ficou grande, né? Pois é, você não vai usar um método desse para um determinante de ordem 3. Isso aqui você vai guardar para um de ordem 4 para cima, tá? E ainda assim a gente vai dar um jeito depois de ficar melhor que isso. Primeiro você só tem que conhecer o método. Depois que você conhecer o método, a gente aprende a dar uma simplificada no método. Vou apresentar outro método aqui também, que é a regra de Chiot,
Não é Xi-ó, não, Xi-ó, é Qi-ó, tá? Como é que é a regra de Qi-ó? Você vai fazer o seguinte, ó, a mesma matriz, vamos ter que chegar no mesmo 4, né? Você vai escolher um número 1. Tem que ser com o número 1. Aí se não tiver o 1, aí nós vamos depois, na outra aula, como simplificar essas limitações. Mas vamos primeiro aqui um exemplo que tem um 1. Você vai escolher, por exemplo, esse 1 aqui, ó, da linha 2, coluna 3. Pode ser qualquer outro, mas eu escolhi esse. Então, eu vou destacar aqui a linha e a coluna do 1 que eu escolhi, certo? Vou calcular um determinante, parece o teorema de Laplace, ó. Vou copiar o determinante que sobra depois que eu jogo fora isso. Só que, então, ó, sobrou esse 2, 1 e um 0. Só que eu vou copiar essas colunas mais afastadas, tá vendo? Deixa um espação aqui, um espação aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar uma conta de menos em cada número desse. Não é multiplicar por menos 1, é iniciar uma conta de menos. Então, é assim, ó. Menos, 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 certo? Agora, menos quem? Assim, ó, esse 2 aqui é esse número, ó, você vai multiplicar os dois números que estão na mesma linha e na mesma coluna que ele. Quem foi destacado na mesma linha que esse 2 e na mesma coluna que esse 2? O menos 2 e o 3. Multiplica menos 2 vezes 3, dá menos 6. Então, você vai colocar ali menos 6. Esse 1 aqui é esse 1 daqui. Quem que destacou na mesma linha, na mesma coluna que ele? O 3 e o menos 1. Quanto que é 3 vezes menos 1? Menos 3. Esse 1 aqui é esse 1 aqui. Quem destacou na mesma linha, na mesma coluna? Esses dois aqui, ó, menos 2 e 1. Multiplica, dá menos 2. E esse 0 é esse 0. Quem que destacou na mesma linha, na mesma coluna? O 1 e o menos 1. Multiplica, dá menos 1. Certo? Então, você vai eliminar a linha e coluna, vai copiar o que sobrou, vai iniciar uma conta de menos. Menos quem? A conta de vezes entre os elementos que foram destacados. Resolve isso daqui, vai dar 2 menos menos 6, 2 mais 6, né? 1 menos menos 2, 1 mais 2, parabá. Ah, então esse determinante de ordem 3 vai ser esse determinante de ordem 2? Quase isso. Falta um detalhe. Esse determinante é quase igual a esse. Ou ele é literalmente igual, ou ele tem o sinal trocado. Como é que você vai arrumar isso? Você vai agora multiplicar pelo alternador de sinal. É muito parecido com o teorema de Laplace, mas não é a mesma coisa. Você vai multiplicar por um alternador de sinal, que é aquele menos 1 elevado a i mais j. Qual ij? O ij da posição do 1 que você escolheu. Então vai ficar aqui menos 1 elevado a 2 mais 3, ou seja, menos 1 elevado a 5. Ou seja, menos 1. Ou seja, esse determinante de ordem 3 tem o mesmo valor desse de ordem 2 vezes menos 1. Então, vai dar o menos 1 vezes esse determinante que é 8 menos 12, né? Que vai dar menos 4 vezes menos 1, 4. O mesmo 4 que você tinha calculado antes. Certo, gente? Bom, regra de Qi é muito melhor, cara. É muito melhor. Porque eu tive que, naquela teorema de Laplace, o meu determinante de ordem 3, né? Deixa eu voltar aqui. O meu determinante de ordem 3, ele virou 3 determinantes de ordem 2. E pela regra de Qi, o meu determinante de ordem 3 virou um determinante de ordem 2. Imagina você fazendo teorema de Laplace num determinante de ordem 5. Ele vai quebrar em 5 cofatores que são determinantes de tamanho 4. Como é que você vai calcular o determinante de tamanho 4? Você vai ter que calcular cada um numa folha de rascunho como se fosse um exercício novo. Cada um de tamanho 4 vai quebrar em 4 cofatores que são determinantes de tamanho 3. Então, cara, você vai ficar calculando determinante até amanhã. Ao passo que se fosse pela regra de Qi, o determinante de tamanho 5 ia virar um de tamanho 4 vezes um númerozinho aqui, que é 1 ou menos 1. Ah, mas como é que você ia calcular o de tamanho 4? Ia jogar num rascunho, ia virar um de tamanho 4, ele ia virar um de tamanho 3 vezes um númerozinho. Aí você empolgou? Pode pegar esse de tamanho 3, fazer a regra de Qi de novo, vai virar um de tamanho 2. Então ele não vai ramificando em trocentos, ele vai só caindo um degrau por passagem, beleza? Bom, depois a gente vai trabalhar então como evitar esse tanto de conta, só para você conhecer as regras, tá joia, gente? No mais, então, aquela apagada de quadro, opa, cadê a animação aqui, apresentação de slide, do slide atual, aquela apagada de quadro maravilhosa, com um clique, desligando a webcam, desplugando e fui dando aquele tchau para você.
É isso, gente. Até semana que vem. Tchau!